Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar mais um capítulo no livro de Provérbios para todos. E é uma palavra que cada dia se renova, uma palavra que nos mostra o caminho, que nos ensina a caminhar de forma correta e honesta. É uma palavra que nos dá direção para onde nós ir e aonde que nós quer chegar. Então, se nós obedecer o que está escrito nessa palavra, nós cada dia vai avançar, mas nós vamos avançar por um caminho que é estreito, mas a palavra fala que Ele vai nos levar à vida eterna, porque o caminho largo, eu costumo dizer que não tem obstáculo. O caminho largo, ele é muito fácil, a gente vive de qualquer maneira, não tem regra, a gente vai dormir, acorda no outro dia, sem preocupar com as regras. Tudo é lícito nesse caminho largo. Mas quando nós estudamos a palavra, entendemos o que significa, o que está nela, essa palavra nos leva para um caminho estreito. E nesse caminho estreito nos mostra que para a nossa vida também tudo é lícito. Mas tem uma vírgula. Nem tudo nos convém. Tem uma separação. E essa palavra, ela é a palavra que mostra a nós a vírgula da separação, do que nós devemos, para onde nós devemos ir, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Há uma diferença. Por isso que a palavra fala que o cristão, ele não mistura com o mundo, ele é separado. Porque a vírgula separa nós do tudo. Nós não podemos fazer tudo. Nós não podemos ir dormir e acordar no outro dia sem pensar no nosso dia a dia, para onde que nós quer chegar, aonde que nós quer chegar, aonde que nós queremos ir. E essa palavra nos direciona esse caminho. Ele tira nós do caminho largo e coloca no caminho estreito. E nesse caminho estreito, poucos andam nele. Porque nesse caminho estreito nós precisamos vigiar para não cair. E essa palavra vigiar abrange muitas coisas. Precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual diariamente, em oração, joelho no chão, diariamente, sempre consagrando a nossa vida a Deus com jejum, prática da palavra, mas não é somente isso também. Temos que ter a prática de vigiar para não falar besteira, não falar aquilo que não é tempo ainda de nós abrir a nossa boca, de revelar. Devemos vigiar para não pecar no pensamento, porque nós pecamos em ações, pensamento. Precisamos vigiar para não cair nas armadilhas de Satanás. Então essa palavra, ela nos direciona, ela nos ensina o caminho verdadeiro. Porque além de tudo isso que nós vivemos aqui na Terra, há um só objetivo do ser humano ser feito. E o objetivo é que cada um tenha a vida eterna, porque depois que a pessoa morre, não acaba para ele, está apenas começando. E há dois lugares que a Bíblia relata para o ser humano depois que morre. A Bíblia relata que tem outra vida, e o caminho estreito leva para a vida eterna. O que significa a vida eterna? É a nova Jerusalém, é quando Jesus vem buscar os seus escolhidos.
E os escolhidos são aqueles que não viveu no caminho largo, são aqueles que viveu no caminho estreito, que passou pelo caminho estreito e chegou lá no final. Suportou as calúnias, suportou o sofrimento, suportou os desejos da carne e sobreviveu, prevaleceu até o fim. Esses têm um lugar reservado, que é o novo céu, a nova terra. Mas a Bíblia relata que aqueles que, quando chegar o seu fim aqui na terra, quando encerrar o tempo dele aqui na terra e ele estiver vivendo de qualquer maneira, andando no caminho largo, aqueles que não foi aprovado no dia, naquele grande dia do julgamento, a Bíblia relata que felizmente o lugar deles já está preparado. Também que é o lugar onde os demônios vai queimar no fogo, com enxofre. Então devemos entender que não é só aqui, no dia de hoje, só essa vida. Depois que partimos desse corpo, há 2 lugares e vai haver um julgamento para todos nós. Então, a Bíblia relata que o tempo que nós temos é hoje, o tempo que nós temos é agora. Se nós errou, pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa, porque Ele está como advogado. Se nós pecou, caiu, não fica caído, não fica demorando para levantar. Temos que levantar rápido, bater a poeira e prosseguir. Porque aquilo que fizemos de errado, a Bíblia relata que Deus, como advogado, Ele vai nos perdoar. Mas se nós chegar no grande dia, como pecador, como falha, errando, fazendo a coisa errada, não ligando o dia de hoje, que é o dia que nós temos para se arrepender, podemos perder a nossa salvação. Então vou deixar aqui alguns versículo que se encontra no livro de Provérbios 13, verso 21. Essa palavra é uma palavra de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, que vai nos direcionar. Amém? A palavra fala assim: a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Porém, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga, ou enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Mantei aqui. A palavra relata que o homem de caráter, o homem bom, ele é abençoado, e quando a geração dele passa, ele deixa a herança até para os netos. Então significa que Deus abençoa as pessoas corretas, as pessoas honestas. E aqui a palavra fala que as riquezas das pessoas mal fica para as pessoas honestas. Ou seja, Deus tira daqueles que não temem ao Senhor e coloca nas mãos de pessoas honestas, pessoas que temem ao Senhor. Então essa é uma palavra que cada dia que a gente lê um capítulo do livro de Provérbios, a gente analisar, parar para pensar que não basta nós apenas ler, passar por cima e não meditar. Nós precisamos de ler e meditar.
E apenas esses 2 versículos que eu estou meditando aqui, olha só. A palavra está relatando que se eu sou honesto, eu vou adquirir as minhas riquezas. E quando eu partir deste mundo, dessa terra, vai ficar herança para os meus netos. Olha como que é forte. Mas ao mesmo tempo a palavra fala que aquele que é desonesto, que consegue as suas riquezas e é mau, a herança dele vai ser entregue a outras pessoas, pessoas do bem. Deus retira daquela pessoa, entrega a pessoas boas. Então precisamos entender cada dia que a palavra está falando conosco, e qual o caminho que ela está nos direcionando. E o caminho que ela sempre vai nos direcionar é o caminho estreito, é o caminho que tem limitações, é o caminho que nem tudo nós vamos poder fazer. Nós vamos ter que separar o que é certo e o que é errado. Nós vamos ter que andar no caminho estreito que leva à vida eterna. Então fica aí essa palavra para a honra e glória do Senhor. Pai, eu agradeço o Senhor por essa oportunidade de consagrar ao Senhor esse vídeo. Que cada pessoa que assistir venha ser tocada pelo Espírito Santo e que o Senhor venha abrir a mente espiritual dela para que ela entenda, ó Pai, que nós vivemos numa terra que tem lei, que nós vivemos numa terra que tem regra, que nem tudo nós podemos fazer, nós precisamos saber o que é lícito e o que não é. Abre nossa mente espiritual a cada dia. Eu sou grato ao Senhor e te agradeço por esse dia. Amém. Amém, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém. Fica aí mais essa palavra para todos.